Boa noite aos espectadores do Novo Canal, bem-vindos a mais uma emissão do Reis da Questão com o nosso convidado residente, o Dr. Duarte Graça. Doutor, uma vez mais agradeço-lhe a sua presença aqui na redação do Novo Canal para nos ajudar a analisar algumas questões que de alguma forma vão marcando os temas na região e alguns até de âmbito nacional. Doutor, na semana passada tocou aqui num aspecto, portanto tocou aqui num ponto que tem a ver com os apoios sociais e alguma celeuma que houve com a decisão do Primeiro-Ministro de requerer a fiscalização, mas hoje o doutor traz-nos um tema mais de âmbito local e, digamos, âmbito local regional, que tem a ver com os apoios sociais concedidos pela Câmara Municipal de Penafiel ao longo desta crise pandémica, não apenas em 2020, mas também durante o ano 2021. Poderíamos perguntar desde já porquê esta escolha. E sabendo que a Câmara Municipal de Penafiel é uma Câmara bastante ativa em matéria social, e, portanto, no domínio da ação social, é uma autarquia que, aliás, e prova o facto de ser um município reconhecido como um município amigo das famílias e que nesta área terá também uma intervenção que é sebejamente conhecida e com várias medidas que implementou no ano transato, mas, e também ainda este ano, recordo-me em fevereiro, salvo erro, de 2021. Porquê a escolha deste tema, antes de mais, e que avaliação é que faz das medidas, perguntava-lhe, para a introdução de conversa, que avaliação é que faz das medidas que têm sido implementadas pelo Executivo da Câmara Municipal de Penafiel, liderado por António de Sousa, nesta área, na área da ação social? Mais boa noite ao Miguel e a toda a gente. Pois, eu acho que é importante este tema, no seguimento precisamente de, como o Miguel referiu, já na semana passada falámos sobre aquilo que foi toda a situação de propostas da Assembleia da República que fizeram alguma comichão ao Primeiro-Ministro e ao Governo, digamos. Eu acho importante analisar um bocadinho, falar um pouco sobre aquilo que têm sido as medidas da Câmara Municipal de Penafiel, em primeiro lugar porque, enfim, é a que mais conheço, digamos, aqui na zona, exatamente pela minha proximidade pessoal enquanto penafidelense à situação, e porque acho que, de certa forma, em vários aspectos, o que se passa em relação à Câmara de Penafiel também se passa com muitos outros municípios da região, exatamente, da região, e portanto acho que a partir daí podemos de certa forma também fazer referência àquilo, sobretudo àquilo que tem sido falhas, ou aquilo que eu considero como sendo falhas ao nível da atuação, não só da pandemia, mas também pensando no que vem a seguir, não é? No pós-pandemia, digamos. Exatamente, no pós-pandemia, no que vem com esta fase agora de desconfinamento, no que vem depois do regime jurídico, digamos, do estado de emergência terminar. Aliás, muitas medidas, como vou referir, estão associadas à vigência do estado de emergência, por exemplo. O que vem a seguir portanto, o que vem numa fase em que já tivermos a vacinação alargada à grande parte da população. Aqui uma massificação, digamos. Exatamente, e em que retomemos a normalidade assim, mais próxima àquilo que era o tempo antes da... E que avaliação é que faz, doutor? Uma vez que, dada essa proximidade, já agora poderíamos começar por fazer essa avaliação, que avaliação é que faz do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Executivo Municipal, nesta matéria, no âmbito social? Pois, eu acho que é importante contextualizar. Antes de mais, enfim, embora, como é evidente, como em todas as situações, acho que é importante valorizar aquilo que é feito, também acho que é fundamental apontar o que não foi feito e aquilo que foi feito mal. E a minha avaliação geral é que se mantém um padrão do atual Executivo Municipal em Penafiel e da coligação que tem governado Penafiel ao longo dos últimos quase 20 anos, faz 20 anos este ano, que é, portanto, embora vão havendo algumas medidas aqui e ali, não existe, julgo, uma perspectiva, enfim, estrutural, coordenada a todos os uma estratégia, digamos. Exatamente, uma estratégia, um plano, Mas, na sua ótica, as medidas que, de alguma forma, têm sido implementadas pelo atual Executivo da Câmara Municipal de Penafiel são medidas desarticuladas, avulsas? Não há aqui uma estratégia? É isso que está a dizer? Pois, a grande questão é, por exemplo, começando a fazer referência àquilo que foi o plano inicial da Câmara Municipal, que foram, julgo que um conjunto de 25 medidas que foi anunciado em final de março do ano passado, 2020. Portanto, mais ou menos 2 semanas depois de começar
confinamento, encerrarem em grande medida os espaços e as pessoas terem que se limitar em grande medida à sua própria habitação, foram lançadas medidas pela Câmara Municipal de Penafiel, algumas que já estavam em vigência, porque tinham muito a ver com a questão de, precisamente, de higienização de espaços públicos, por exemplo, tinha a ver com o encerramento de equipamentos públicos, enfim, museus, espaços de cidadão, por exemplo, que evidentemente na altura tinham que encerrar para impedir a propagação do vírus. E desse ponto de vista acho que, como até já falamos, já se falou neste programa algumas vezes, acho que tanto o Governo como as autarquias locais em geral agiram como deveria ser. Existe sempre a discussão de se se confinou cedo demais, se se confinou tarde demais, mesmo que em comparação com outros países, Portugal tivesse reagido mais depressa à pandemia, mais cedo. Mas acho que, em geral, do ponto de vista de encerrar espaços, de apelar ao confinamento, acho que, em geral, as coisas, nessa fase inicial, correram bem. Só que depois temos o lado das medidas de apoio social e apoio económico, em que eu acho que há uma falha tremenda, enfim, não só da parte do Governo, como já analisamos aqui. Noutros programas, digamos. Exatamente, noutros programas. Mas também também ao nível local. exatamente, ao nível local, e é algo que, como é evidente, se passa com muitas autarquias, mas aquilo que conheço melhor é a realidade onde Reside, digamos, neste momento. resido, onde estou imerso, digamos, e que consigo acompanhar Mas de que forma falhas é que mais detectou, detalhada. doutor? Desculpe, não sei se pode precisar. Sim, exatamente. Começando a precisar, por exemplo, uma das grandes questões que se tem visto, mas até é algo que se aplica fora da pandemia, portanto, aqui é meramente continuidade, que é o mesmo que falámos a semana passada sobre a questão de restringir os apoios já à partida, de colocar um conjunto de condições que depois não permitem, por um lado, apoiar toda a gente que precisa da medida e, por outro lado, perceber exatamente o universo do problema. Um acesso a essas Exatamente. Por exemplo, algumas das medidas principais de apoio às famílias consistiram na questão, por exemplo, com participação de medicamentos, apoio no pagamento das faturas de eletricidade, de água e de saneamento e alimentação, por exemplo. Mas essas medidas estavam associadas a quem tivesse tido impacto provocado pela pandemia, não é? Ao nível dos rendimentos, mas até um rendimento per capita, por pessoa do agregado familiar, até 200 euros. Aliás, na altura até houve uma discussão de qual era o significado que a Câmara atribuía a isto, ou seja, se era rendimento bruto, se era rendimento líquido. Houve toda essa discussão. Portanto, digamos que esse patamar, esse limite não permitia que outros agregados pudessem aceder a esses. Exatamente, mas colocar o grande problema deste tipo de situações de emergência, que aliás também se aplica não só no âmbito da pandemia, mas a muitas emergências sociais que existem na questão da pobreza, por exemplo, na questão de baixos rendimentos de trabalho. O grande problema é quando se coloca já estes limites à partida, sem se saber exatamente o universo de pessoas que foram afetadas pela situação e qual a dimensão de terem sido afetadas por essa situação. E o problema é que colocar esse tipo de limites, sobretudo numa situação de emergência como esta, já à partida, não é a melhor forma de perceber qual é a situação que as pessoas em geral no município estão a viver. E, por exemplo, à parte desta questão, nós temos aquilo que muitas vezes também se verifica a apoios sociais do próprio governo e ao nível das autarquias locais, que é a excessiva burocratização do processo, que faz com que muita gente, primeiro, desista logo à partida de se candidatar a algum apoio. Porque sabe que há um conjunto de limitações, seja a aceder à documentação, seja a navegar no mundo da documentação de comprovativos, de quebra de rendimentos e tudo isso. Existem sempre limitações que muita gente sente e que não consegue ultrapassar porque, enfim, sobretudo no caos que nós temos vivido nesta pandemia, há todo um conjunto de informação a ser lançada de todos os lados
E no meio deste caos, há muita gente que fica para trás no que toca aos apoios, porque nem sequer sabe muito bem como navegar nessa questão. E isto leva-me a um dos principais problemas. Mas, doutor, desculpe interromper, mas que eu tenho. essa burocracia, esse peso da burocracia, de alguma forma, não estará tão. É uma questão, e eu gostava de ouvir sobre isso. Interprete isto como sendo, portanto, uma questão. Esse peso, o excessivo peso da burocracia, não será mais uma questão administrativa, digamos, e não terá tanto a ver diretamente com aquilo que é o papel das autarquias. Atenção, como é evidente, as burocracias são importantes para se manter um registro, por uma questão de transparência. Isso é mais que evidente. E há questões técnicas que são inultrapassáveis. Mas a grande questão é que pedagogia, e é precisamente essa outra grande dimensão que acho que é problemática no meio disto tudo, que é a pedagogia que a Câmara Municipal, do ponto de vista político, portanto, ao nível do Executivo, os esforços que são investidos ou não na pedagogia, de certa forma, educar a população sobre aquilo que tem que saber para navegar nos apoios, para aceder aos apoios, exatamente. Isso leva-me àquilo que é um duplo critério que tem havido da parte da Câmara Municipal de Penafiel, mas que, aliás, é uma questão que lá está, é uma das questões que, à volta em toda a região... É transversal, digamos. E em grande medida no país é transversal, que é, faz-se apoios com as associações empresariais, neste caso a Associação Empresarial de Penafiel, para criar um gabinete de informação às empresas, para, enfim, os empresários poderem saber como aceder aos apoios, que apoios é que têm disponíveis para a sua empresa, que mecanismos é que têm para lidar com a situação. Cria-se parcerias com associações empresariais para tentar desenvolver programas, por exemplo, de divulgação das empresas, para tentar que as pessoas, enfim, se foquem mais no comércio local, por exemplo. E muitas vezes esses apoios passam até pela assessoria técnica que é prestada. Exatamente. Mas a grande questão aqui é, por um lado, esse passo, enfim, é positivo em geral, do ponto de vista de apoios às empresas, mas há a grande questão de onde é que está o mesmo tipo de apoio para as pessoas em geral, para as pessoas que precisam de saber que apoio é que têm enquanto trabalhadoras para a questão do teletrabalho, se têm que ficar em casa ou não, a questão de que tipo de apoios de emergência é que têm se tiverem, enfim, se ficarem impossibilitadas de frequentar um emprego, que tipo de apoios é que têm se tiverem que ficar com as crianças em casa. Portanto, todas as medidas que o Governo foi criando de apoios mais às famílias e a trabalhadores e trabalhadoras, não houve o mesmo esforço da parte da Câmara Municipal de Penafiel, como de muitos municípios, sobretudo aqui na região, para informar as pessoas sobre todos esses apoios. O doutor está a dizer, no fundo, e corrija-me se estiver enganado, basicamente é isto. Portanto, a articulação que existiu com as entidades, as associações empresariais e até mesmo o setor empresarial não foi a mesma que existiu, por exemplo, relativamente a determinados apoios. Os mecanismos foram... A articulação e o esclarecimento desses mecanismos funcionam de forma diferente para os cidadãos, é isso? Exatamente. E a grande questão aqui é, existe esta perspectiva da parte do Executivo Municipal de Penafiel, como existe na generalidade das câmaras no país, que faz todo sentido terem uma articulação com associações empresariais, porque representam, em geral, o conjunto das empresas daquela localidade. Mas depois não existe a mesma perspectiva de criar essa ligação com organizações que representam aquilo que nós já falamos aqui, que é, em geral, a parte fraca na relação patrão-trabalhador, que é os trabalhadores. Onde é que está uma articulação, por exemplo, com sindicatos ou comissões de trabalhadores, muitas das quais, exatamente, têm feito um papel muito importante de, em tempos especialmente difíceis, defender aquilo que são direitos garantidos pela lei a quem trabalha, mas não há o mesmo tipo de articulação. Mas, doutor, desculpe mais uma vez insistir neste aspecto, mas esse argumentário, essa argumentação não cai de alguma forma por terra quando ouvimos instituições, e é sabejamente conhecido que o município de Penafiel é um município amigo das famílias, já foi, aliás, reconhecido até a nível nacional por isso mesmo. Pois, mas a grande questão aí é que uma coisa é conseguir ter um determinado título, que muitas vezes, e é importante dizer, alguns destes títulos que a Câmara Municipal de Penafiel vai garantindo, como município de apoio às famílias,
enfim, município reconhecido pela manifestação cultural, por exemplo, é importante dizer que muitas vezes são atribuídos de uma forma que não é suficientemente criteriosa para nós podermos dizer que corresponde à realidade ideal, digamos. Por exemplo, falamos dessa questão. Penafiel, conhecido como município amigo das famílias. Mas a questão é, onde é que está o apoio, ao nível da informação, a uma das questões centrais da vida de grande parte das pessoas do município como do país, que é quem trabalha. Onde é que está a informação para as pessoas saberem? Eu conheço inúmeras situações, aliás, arrisco-me a dizer a larga maioria, de pessoas que sofrem enormes abusos laborais e muitas vezes nem se apercebem que aquilo é ilegal, que não deviam sofrer esses abusos e que têm instrumentos para garantir que não sofram desses abusos. Desde horas extraordinárias não pagas, por exemplo, desde, enfim, dias de férias, por exemplo, que são sacrificados, digamos, sem que sejam repostos noutra altura do ano. Portanto, há todo um conjunto de abusos que, sobretudo quando perspectivamos, como já falamos aqui, o que vem a seguir à pandemia, se nós deixarmos esses abusos continuarem a aprofundar-se, vamos ter uma retoma económica que vai ser composta, digamos, onde se vai ver uma dimensão ainda superior de precariedade, de baixos salários, que víamos antes da pandemia, que já era um grande problema, como nós sabemos. Essa situação, deixa-me pegar no que acabou de dizer, doutor, mas essa situação também, evidentemente que a autarquia, portanto eu suponho que é reconhecido por todos, tem também aqui uma pedagogia, a autarquia, estamos a falar da Câmara de Penafiel, mas todas em geral têm aqui um papel de pedagogia. Mas relativamente a esses abusos, que eu não estou a dizer que não existam, mas relativamente a esses abusos, o doutor não reconhece que isso passa um bocado mais pelas entidades, tipo a autoridade das condições de trabalho. Existem autoridades no terreno que têm essa função? Exato, sem dúvida que sim, mas, por exemplo, podemos dizer o mesmo, e aqui é que está a questão do duplo critério, podemos dizer o mesmo que, por exemplo, o Ministério da Economia também tem, enfim, a sua infraestrutura, digamos, também serve para informar as empresas dos apoios que têm disponíveis e para prestar apoio às empresas. E, no entanto, houve o esforço da parte da Câmara Municipal de Penafiel, em articulação com a Associação Empresarial, para criar um gabinete de informação, porque nós sabemos que muitas vezes é preciso multiplicar esforços neste tipo de situações para as pessoas, se não tiverem conhecimento de um canal de comunicação, ao menos têm conhecimento do outro. Portanto, é esta a questão, é que há manifestamente um duplo critério, em que a Câmara tem cuidado de se trabalhar a informação que é preciso ser prestada ao nível das empresas, mas depois não tem o mesmo cuidado Relativamente aos cidadãos. em relação aos cidadãos, em relação a trabalhadores. Portanto, mas é como eu digo, isto é uma questão que não tem só a ver com a pandemia, é uma questão geral. Por exemplo, a questão, outra das matérias centrais deste tempo de pandemia, que veio, de certa forma, a destapar e a tornar mais visíveis algumas situações, é a questão do Estatuto de Cuidador Informal, em que já falamos aqui que a Câmara de Penafiel, apesar de Penafiel ter sido um dos 30 municípios Digamos, também foi que pioneiro tinham nesse aspecto. projeto piloto, portanto, a regulamentação do Governo sobre o Estatuto de Cuidador Informal, numa primeira fase de avaliação, aplicava-se a 30 municípios do país. E Penafiel era um desses municípios. E, no entanto, não houve um esforço de divulgação, de pedagogia da parte da Câmara de Penafiel. O ano passado, em novembro, já depois da fase de candidaturas ao Estatuto de Cuidador Informal, a Câmara assinalou com uma sessão, julgo, o Dia de Cuidador Informal. Mas, quer dizer, uma coisa é o marketing político para, de certa forma, dar ideia às pessoas, dar a aparência que se está atento a uma situação, outra coisa é mesmo trabalhar a situação. E a grande questão é, em matéria deste tipo de apoios, os grandes problemas que nós que temos falado aqui, que eu identifico da parte do Governo, que é a questão de colocar demasiados entraves já a partir aos apoios. Condições que, muitas vezes, as pessoas, apesar de precisarem do apoio, não conseguem garantir aquelas condições.
E depois há esta questão de não divulgar os apoios que existem, não garantir que a informação chegue efetivamente às pessoas. Doutor, eu não quero ser demasiado repetitivo, mas deixe-me só confrontá-lo aqui com com algumas medidas que foram tomadas já, por exemplo, eu não vou ao ano passado, mas ainda relativamente a este ano, fevereiro deste ano, 2021. Relativamente família, portanto, estou a falar de medidas que foram implementadas pela Câmara Municipal, não só de apoio às famílias, mas também no âmbito daquilo que é de apoio à economia local. Eu recordaria só uma ou outra, depois também gostaria de o ouvir, até porque gostaria de ouvir se efetivamente estas medidas acabam por ter algum impacto junto dos agregados e até dos próprios atores económicos, os atores e os agentes que constituem a economia local. No âmbito, por exemplo, do apoio às famílias, recordo-me que, portanto, a Câmara avançou com a suspensão imediata de cortes de fornecimento de água e saneamento. Houve aqui também, enquanto se mantiver o estado de emergência, o pagamento faseado até 6 meses também das faturas de água e saneamento. Por exemplo, para não nos tornar enfadonho, isto no âmbito do apoio às famílias, mas no âmbito do apoio à economia local, portanto, a Câmara isentou de pagamento da taxa associada a licenças especiais de ruído durante o ano 2021, a tarifa fixa e variável de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Não me quero tornar mais... Claro, sim, é um conjunto, exatamente. Mas considera que efetivamente estas medidas acabam por ter algum efeito, têm algum efeito naquilo que é a atividade, não só das famílias, mas também dos agentes económicos. Exatamente. É a tal questão de, como eu referi no início, acho importante essas medidas que foram sendo tomadas. Aliás, na altura, a própria, isto para fazer uma referência também à forma como eu tenho estado mais envolvido nesta situação, na altura, no início de abril do ano passado, o Bloco de Esquerda de Penafiel enviou um conjunto de propostas de medidas adicionais, reconhecendo que as medidas tomadas pela Câmara são importantes. E eu acho que são medidas que foram tomadas e bem. Mas depois há a grande questão de não é o suficiente. E eu acho que muitas vezes existe este problema de ficar-se por medidas extremamente restritivas que, apesar de terem a sua importância, não chegam a toda a gente que precisa de apoio, sobretudo nesta situação de emergência. Eu falo, por exemplo, a questão da suspensão dos cortes de água e saneamento é uma questão fundamental, mas, por exemplo, porque é que isso tem que se restringir a esta altura da pandemia? É que, já fora da pandemia, havia muitas situações de pobreza, de dificuldades das pessoas, sobretudo pela questão, lá está, baixos rendimentos, seja reforma, por exemplo, seja por ainda termos um salário mínimo muito reduzido. Havia muita gente que já precisava desse tipo de consideração e sensibilidade da parte da Câmara Municipal. E, no entanto, essa medida foi tomada para esta altura, já o ano passado, aliás, foi uma das medidas iniciais tomadas, e muito bem, mas há a tal questão de não é só durante o estado de emergência e durante o tempo de pandemia que existem situações em que as pessoas podem ser excessivamente penalizadas se lhes cortarem a água e o saneamento por causa de não terem meios económicos para conseguir cobrir isso. Doutor, e no cenário pós-pandemia faz todo sentido as autarquias, não estou a falar apenas da Câmara Municipal de Penafiel, mas de outras, faz sentido ponderarem algumas destas medidas e virem a implementar algo? Sem dúvida, aliás. É a tal questão. Eu acho que muitas das medidas que foram tomadas, que eu já disse, acho que não são suficientes para esta altura, nem para o pós-pandemia, mas eu acho que seria positivo que víssemos pelo menos algumas das medidas que foram tomadas a serem estendidas de uma forma indefinida. Por exemplo, falo de uma medida adicional que é a questão da tarifa social da água, que foi uma das medidas que foi aplicada, lá está, a agregados que tivessem quebra de rendimento até com rendimentos até os tais 200 euros por pessoa do agregado, mas foi uma medida importante no sentido em que é reconhecer que não são só casos muito específicos que já antes se aplicava a tarifa social, como os bombeiros, como famílias numerosas, mas há também a necessidade, em geral, de pessoas que, não tendo meios económicos para cobrir os custos com água e saneamento, deve também ser garantido que não perdem o serviço, porque é um serviço fundamental. E não ter meios económicos para cobrir isso não deve ser razão para as pessoas perderem
um serviço fundamental como água e saneamento, entre outros. Mas a grande questão aqui é, há já a regulamentação, há, julgo, mais ou menos 3 anos, em que é possível as câmaras municipais adotarem a tarifa social de uma forma automática. Ou seja, imagine-se, define-se que há um teto máximo de rendimento até ao qual as pessoas devem ser garantida a tarifa social de uma forma automática. E isso é processado sem as pessoas, lá está, terem que fazer candidatura, fazer prova, ou seja, é um reconhecimento que há um nível mínimo. É um mecanismo automático que permite... Exatamente, um mecanismo automático que permite que as pessoas recebam um apoio sem haver um conjunto de processos burocráticos que depois fazem muita gente desistir. E essa é uma medida que, infelizmente, por exemplo, o primeiro município a adotar isso, tarifa social automática, foi a Amadora. Mas, entretanto, não vimos, então aqui na região, não vimos passos absolutamente nenhuns nesse sentido. Era um e essa é uma das exatamente, essa é uma das medidas que deve ser adotada, tanto para esse apoio ao nível da água e do saneamento, como para outras questões em que se faça uma análise profunda e se possa concluir que há serviços fundamentais que devem ser garantidos às pessoas e que devem ser garantidos a custo mínimo mediante aquilo que é a capacidade das pessoas. Estamos na reta final, estamos a poucos dias de 25 de abril de 1974, Exatamente. Mandato emblemática para a democracia portuguesa. Há alguns, já ouvi na comunicação social, já vi isso reproduzido em alguns órgãos de comunicação social, há a expectativa deste ano as comemorações poderem de alguma forma serem celebradas, apesar de estarmos ainda estamos a ser assoberbados pela crise pandémica. Perguntava-lhe, é efetivamente, eu sei que o doutor quer refletir, quer ponderar relativamente a esta questão, é efetivamente estamos perante uma data, uma efeméride marcante da democracia? Sim, sem dúvida. Aliás, eu quis assinalar isso, enfim, ainda estamos há uns dias da data, mas todos os anos eu, enfim, como é evidente, gosto de assinalar esta data e mesmo pessoalmente acho que serve de alguma forma para eu pensar com a oportunidade que veio para o país e para toda a gente no país, da democracia, de todo um conjunto de liberdades que antes eram sonegadas, que eram fortemente reprimidas. O 25 de Abril foi uma oportunidade para não só adquirirmos enfim, o caráter democrático continua a marcar do nosso país e essas liberdades. Sim, sem dúvida. E as gerações mais novas mesmo. Eu sei que o nosso tempo não é muito, mas... Sim, claro. Sim, em relação a essa questão, eu, por exemplo, tenho sempre algum receio, como eu acho que sobretudo as pessoas que viveram aquela altura e que fizeram o 25 de Abril têm, que ao longo do tempo se possa perder alguma noção do real significado desta data, do real significado daquilo que foi um momento que trouxe ao nosso país e ao povo português muitas coisas que antes eram impedidas. O país estava privado, um país que estava numa pobreza extrema, um país que para além disso, estava isolado, digamos, de grande parte da comunidade internacional, um país que, onde lá está, não havia a liberdade das pessoas para, por exemplo, criticarem o governo, não havia a liberdade das pessoas de se reunirem, de se juntarem em projetos coletivos, um país que, para além disso, para além do ataque ao próprio povo da parte do governo e do regime, um país que reprimia liberdades também e que impedia a autodeterminação de povos, sobretudo em África. Abril está por cumprido, doutor, ou é um processo em construção? Acho que é sempre um processo em construção. A grande questão é construímos o sistema democrático a partir de 25 de Abril, construiu-se ao longo dos anos no pós-25 de Abril. Portanto, está garantida, sem dúvida, a infraestrutura de que precisamos, julgo eu, para que o país seja, lá está, uma construção permanente, um envolvimento permanente das cidadãs e dos cidadãos naquilo que são questões que dizem respeito a toda a gente.
mas o grande problema está ao nível prático, como é que nós vamos garantindo isso, não é? E, enfim, nós ao longo destes programas vamos falando sobretudo dos desafios que nós enfrentamos, não é? Dos problemas que E temas centrais também para o país e aquilo que é a qualidade de vida das pessoas. Exatamente, mas a grande questão é, e eu acho que assinalar o 25 de Abril também serve para isso, é o que é que nós podemos fazer mais a nível pessoal de envolvimento em projetos coletivos, em conjunto com outras pessoas. O que é que cada pessoa pode fazer mais para garantir que tem uma participação mais ativa? Claro que muitas vezes E pensar para isto também a médio e longo prazo, não é? Exatamente, há muita gente que tem uma vida, enfim, demasiado complicada para poder ter uma participação ativa. Mas a questão é tentar encontrar os momentos e os espaços em que nós possamos contribuir para esta construção permanente que o 25 de Abril nos veio permitir. E eu acho que uma das grandes questões mais urgentes é, de certa forma, voltar a envolver muita gente que já perdeu a confiança no sistema democrático para que voltem a ser ativas, para que voltem a confiar que, apesar de todos os problemas que existem, o nosso sistema político democrático é a garantia de todo um conjunto de direitos, todo um conjunto de liberdades que fora desse sistema nunca poderiam existir. Doutor, o nosso tempo acabou, sem dúvida, um tema apaixonante. Seguramente que este tema daria, como se costuma dizer, pano para mangas, mas agradeço-lhe de qualquer maneira a sua presença uma vez mais no Reis da Questão e o seu contributo para nos ajudar a analisar alguns temas que têm estado na ordem do dia. Aproveito para me despedir dos telespectadores do novo canal. Boa noite, obrigado pela preferência. Protejam-se. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.